Falso policial é preso suspeito de praticar golpes em Campina. Homem agride ex-sogro com golpes de enxada no sertão. Saiba como agir em casos de vazamento de gás para evitar acidentes. E ainda, a Praça da Bandeira recebe mais uma edição da Feira Regional Ecológica. Hoje é terça-feira, 10 de dezembro de 2024. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa o Borborema Notícias de hoje mostrando que a Polícia Civil prendeu um homem que estava se passando por agente da polícia aqui em Campina Grande. A ação do suspeito foi gravada por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o falso policial dentro de um supermercado em Campina Grande. Ele usa até distintivo e caminha entre os corredores. Nessa outra imagem fica claro o crime de furto. Ele pega produtos de higiene e coloca dentro de uma ponchete. O homem de 46 anos foi preso nesta segunda-feira no bairro Serrotão, após trabalho da Polícia Civil. Nós recebemos alguns informes através de aplicativos via WhatsApp, dando conta com imagens, inclusive, desse homem, aparentemente com 40 e poucos anos de idade, é calvo, né, é careca, e que ostentava um distintivo muito parecido com esse que estou ostentando agora, e com imagens também de um veículo branco com giroflex, né, em seu teto. E esse homem, segundo relatos de aplicativo de WhatsApp, ele estava se passando por policial civil e furtando alguns supermercados na cidade, alguns estabelecimentos comerciais. De imediato, eu designei que a equipe da Delegacia de Roubos e Furtos investigasse o caso. Os interessados, diretamente interessados, registraram um boletim de ocorrência e, de imediato, né, a gente ressalta aqui o trabalho da Roubos e Furtos de Campina, que de imediato realizou a prisão em flagrante deste homem. Foi apreendido o veículo ele falou que é da esposa dele, de propriedade da esposa. O giroflex que ele utilizava nesse veículo branco no teto, ele confessou que comprou na Eletropolo, aqui em Campina Grande. O adesivo no para-brisa dianteiro do veículo, descrito Polícia Militar, ele disse que comprou num bazar militar local. E o distintivo, né, da Polícia Civil, com o nome e a inscrição delegada, que ele usava nos furtos, nas ações criminosas, ele alegou que encontrou caminhando no açude velho, aqui de Campina Grande. Esse homem foi preso em flagrante, ele tem 46 anos de idade, ele foi preso em flagrante ainda ontem, na segunda-feira, pela Delegacia de Roubos e Furtos, e por falsa identidade e os furtos que ele confessou cometer em continuidade delitiva. Ele confessou a prática de 3 furtos a 3 supermercados aqui da cidade, 3 estabelecimentos bastante conhecidos. É claro que os itens que ele furtava, que ele subtraía, eram itens de higiene pessoal, como sabonete, shampoo, alguns itens de higiene pessoal. Mas que grave mesmo é ele se passar por um policial, né? Se passar por um agente público. Nós da instituição não admitimos de forma alguma tais atitudes e coibimos de imediato, prendendo em flagrante, identificando. A gente pôde também verificar que ele possui, responde por porte ilegal de arma de fogo desde o ano de 2021, aqui em Campina Grande. Olha, mais um caso de violência foi registrado no sertão da Paraíba. Dessa vez, um homem agrediu o ex-sogro com enxadadas e acabou sendo agredido pela população. Um homem de 33 anos chegou até a casa da ex-companheira, já descumprindo uma medida protetiva, e iniciou uma discussão com ela, alegando inclusive que se qualquer pessoa tentasse intervir, ele iria agredir essa pessoa. Prometeu e cumpriu. O pai da mulher, um idoso de 70 anos de idade, pediu que ele fosse embora do local. Esse homem se armou de um enxada e deu um golpe na cabeça do idoso, que precisou ser socorrido rapidamente por uma unidade do SAMU para uma UPA, onde levou diversos pontos na cabeça. O indivíduo foi detido pela população, ele foi amarrado nos pés, nas pernas e foi linchado. Talvez não tenha sido morto,
a população não tenha feito justiça com as próprias mãos, porque a polícia chegou rapidamente, interviu e conduziu este homem para a delegacia. E olha só, um homicídio foi registrado no sertão da Paraíba. Dessa vez a vítima foi um agricultor. Vamos ver os detalhes. Corpo do agricultor Luiz Carlos de Souza, de 42 anos, morador do sítio Poço dos Cachorros, em Santana de Mangueira, no sertão da Paraíba, foi encontrado no município vizinho, mais especificamente no sítio Chapada, em Manaíra, também sertão paraibano. A distância entre os dois municípios é de 35 quilômetros apenas. O corpo desse homem foi encontrado junto com a moto dele, o que leva a Polícia Civil, que já iniciou as investigações, a caminhar para a hipótese de vingança, já que o veículo não foi levado. O delegado Gutenberg Cabral tem os detalhes. Temos informações que, por enquanto, não podemos revelar em razão da necessidade investigativa policial. Estamos em plena investigação para saber da autoria, que haveremos de elucidar no tempo mais rápido possível. Pois é, como o delegado bem explicou, alguns detalhes da investigação ainda estão em sigilo, nesse início, na verdade, de investigação em relação a esse caso que culminou com o homicídio, aí a morte do agricultor Luiz Carlos, de 42 anos de idade, lá no sertão paraibano. A gente mostrou aqui no Borborema Notícias o caso de uma idosa de 71 anos que sofreu graves queimaduras após um vazamento de gás de cozinha lá em Sumé, no Cariri do estado, né? Ela permanece internada no Hospital de Trauma aqui em Campina Grande em estado grave. E a gente vai mostrar agora quais os cuidados e como agir em situações como essas para evitar maiores acidentes. A gente está em uma situação aqui simulada junto ao pessoal do Corpo de Bombeiros. A gente tem esse botijão, eu queria que o senhor explicasse para a gente, em via de regra, quais são os cuidados que precisam ser adotados para que se evite uma situação como essa que vocês vão estar mostrando aqui em instantes. Sim, é importante que situações como essa ela pode acontecer em nossa residência, no restaurante. Então, assim, é importante que a dona de casa, o chefe de família, ele saiba como se portar em casos como esse. Então, assim, se vai fazer uma troca, do botijão, o registro, ele deve ser colocado sempre com a força dos dedos, certo? Jamais utilizar nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de ferramenta, pois pode vir a danificar e acontecer também o vazamento. Após a instalação feita, é interessante que você pegue uma bucha molhada com detergente ou sabão, você coloque na base desse registro e visualize se existe o vazamento, se vai acontecer a formação de bolhas. Se estiver saindo bolha, o interessante é que você faça o sentido inverso. Desinstale, instale novamente, coloque de novo a bucha e verifique se ainda está vazando ou não. Não estando vazando, aqui podemos demonstrar para vocês um vazamento de gás com fogo. O vazamento de gás com fogo, você tendo... É isso que acontece rapidamente. É isso que acontece rapidamente. Você tendo segurança, você pode facilmente se agachar e ir em direção ao registro, colocar o dedo e fechar o registro. Facilmente você sana. Outra situação também, nós podemos utilizar também um pano molhado, que também resolve. Se você não tiver a segurança de agachar, colocar o dedo, você pega um pano molhado, no pano de prato, qualquer pano molhado, joga no registro e fecha o mesmo. Se houver um vazamento de gás sem fogo, você chegou na sua cozinha, sentiu um cheiro muito forte de gás, mas não visualiza fogo, o interessante é que você abra todas as suas portas e janelas para que aquele gás ele não fique enclausurado no ambiente, certo? Evite acender ou apagar lâmpadas, pois numa centelha pode haver a explosão com aquele gás enclausurado, e ligar para nós através do nosso número de emergência, 193. Essas informações todas que o senhor trouxe também nos indicam algo importante, que diz respeito ao local onde o botijão de gás ele vai ficar. Em algumas residências, por exemplo, ele fica dentro daquele compartimento onde existe aquela projeção em madeira que foi feita ali naquela casa, aquele móvel projetado, o que também pode ser um propagador de chamas. É o ideal, ele pode ficar numa situação como essa. Qual é o lugar ideal para, em ambientes residenciais ou até mesmo comerciais como esse do qual estamos tratando, se manter o botijão de gás? Jamais esse botijão ele pode ser enclausurado, nem tampouco dentro da cozinha,
um armário fechado, porque se houver um mínimo vazamento de gás que seja, aquele gás ele vai ficar concentrado. E com certeza vai haver uma explosão ali. O interessante é que esse gás ele seja instalado numa parte externa, pois se houver um vazamento de gás, aquele gás vai ser dissipado, ele não vai se concentrar. E mesmo estando numa área externa, ele deve ser protegido devido ao sol, à chuva, pois com certeza vai haver o ressecamento da mangueira. E já pegando esse gancho, é interessante informar também que tanto a mangueira como o registro, eles possuem uma validade de 5 anos. Então, é importante salientar que são 5 anos da data de fabricação, não são 5 anos a partir do momento que você compra. Então, fique atentos com a validade do registro, a validade da mangueira, a abraçadeira também da mangueira, se está bem ajustado, se não está enferrujado, se o botijão, se você na hora de fazer a aquisição do botijão, se ele está amassado, se ele está enferrujado, jamais adquira um botijão se ele estiver amassado, bastante amassado, enferrujado, por medidas de segurança. E a gente volta falando sobre o pagamento do Bolsa Família, que começou nesta terça-feira. E agora a gente mostra todo o calendário. Isso mesmo, Dessana. E esse calendário inicia com as pessoas que têm o final NIS, número 1, que é o número de identificação social. Esses pagamentos aí, como você mesma já falou, tiveram início e vão até o dia 23. E a gente vai conferir aí na tela agora quais serão as datas. Como a gente já informou, aí o NIS final 1 sendo pago no dia 10 de dezembro, NIS final 2 no dia 11, NIS final 3 no dia 12, NIS final 4 no dia 13, NIS final 5 no dia 16 de dezembro, NIS final 6 no dia 17, NIS final 7 no dia 18, NIS final 8 no dia 19, NIS final 9 no dia 20 e aí encerrando o NIS com final 0 no dia 23 de dezembro. Lembrando que o valor mínimo desse benefício aí do Bolsa Família continua sendo o de R$ 600 nesse caso, e um adicional aí, um bônus de R$ 150 por criança até 6 anos de idade. E aí também tem um adicional de R$ 50 para gestantes e também para crianças e adolescentes com idades entre 7 e 18 anos. Então, você aí que consegue, né, ter acesso aí, ter o direito ao Bolsa Família, fique atento aí então nas datas de retirada para conseguir aproveitar e retirar o seu benefício. Dessana, eu volto com você. E o Detran da Paraíba anunciou mudanças no serviço de emplacamento de veículos. Agora, o serviço de estampagem e instalação de placas será feito por empresas credenciadas. Seguindo uma orientação do CONTRAN nacional, o Detran Paraíba ele retirou do seu rol de serviços o serviço de estampagem e instalação de placas. Hoje, o serviço de estampagem ele é realizado por empresas terceirizadas, que aqui em Campina Grande são 5 empresas. No site do Detran vão estar lá todas as empresas discriminadas com seus endereços, certo? O processo ele segue da mesma maneira de transferência. O que impactou e o que mudou para o órgão foi que a taxa ela não vai ser cobrada mais no boleto do Detran. O usuário ele vai fazer o seu procedimento de transferência ou de solicitação de placa e o valor que vai ser cobrado dessa placa ele paga diretamente à empresa terceirizada e não mais ao órgão. Em relação a essa mudança, né, a determinação do CONTRAN, mas como isso impacta diretamente a gestão do órgão estadual? Bom, como eu falei anteriormente, o que vai impactar vai ser que a taxa ela não vai ser cobrada diretamente pelo Detran. Vai ser cobrada diretamente nas empresas, dando um pouco mais de transparência para o usuário e liberdade para que ele possa escolher dentre as 5 empresas credenciadas em Campina Grande a qual vai instalar a sua placa. Como os usuários podem, né, garantir que o serviço de estampagem de placas seja realizado de qualidade? Como todas as empresas elas são credenciadas, elas passam por rigorosos processos de licitação para que todas elas tenham o controle e possam garantir ao usuário a melhor qualidade no serviço, seja na instalação da placa e na confirmação para que, após a instalação, eles venham emitir os documentos. O usuário finaliza o seu processo de abertura de transferência ou de solicitação de placas, o atendimento é orientado a passar ao usuário que, a partir da atualização do processo, quando ele for auditado, ele procure dentro no site do Detran
qual empresa que melhor lhe convir para que ele possa instalar a placa. Então ele fica livre para instalar em qualquer dessas empresas. E a gente fala agora das provas do concurso público nacional para os Correios, que acontecem neste domingo. Os locais de prova foram divulgados. Pois é, os candidatos que se inscreveram no concurso dos Correios já podem conferir o seu local de prova no site da organizadora do certame, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. O site é o ibfc.org.br. Basta entrar na aba aí de cartão de convocação para você conferir o local de prova, que acontece no próximo domingo, com os portões abertos a partir do meio-dia, fechando às 12h45. A prova começa a ser aplicada a partir de 1h da tarde. 1.700.000 pessoas se inscreveram nesse concurso, que oferta aí 3.511 vagas, sendo 3.099 para o cargo de carteiro e 412 imediatas para a vaga de analista da estatal. Nesse caso de analista da estatal é preciso ter um ensino superior e a prova vai ser diferente. Serão 50 questões objetivas e ainda uma prova discursiva. Essas 50 questões objetivas, elas podem chegar até 60 pontos. E aí o candidato precisa alcançar, né, um limite aí máximo para que a prova objetiva, aliás, a prova discursiva, seja analisada e não desconsiderada. Já no cargo para carteiros, apenas a prova objetiva será avaliada. São 50 questões objetivas e nesse cargo é exigido apenas o ensino médio. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. A seguir, basquete Unifacisa perde mais uma no NBB e ainda a feira ecológica especial de Natal. E a gente volta falando de esportes. O basquete Unifacisa perdeu mais uma no NBB. O Jack foi derrotado pelo Mogi por 70-66 aqui em Campina Grande. A Unifacisa venceu os 2 primeiros quartos e ainda acabou perdendo no final. A Unifacisa volta à quadra na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, quando enfrenta o Pinheiros de São Paulo, fora de casa, no ginásio Henrique Vila Boim, também pelo NBB. Olha, a Praça da Bandeira recebeu hoje mais uma edição da Feira Regional Agroecológica, que teve como tema Natal Sem Veneno. A feira reúne produtores de vários municípios aqui da Paraíba. Silvânia saiu de sacola cheia da Feira Agroecológica na Praça da Bandeira. Com o tema Natal Sem Veneno, o evento reuniu produtores de vários municípios do Cariri, Curimataú, Agreste e Brejo, em uma diversidade de alimentos in natura, artesanatos, plantas ornamentais, medicinais e também uma boa culinária. Iranildo veio representando produtores de Mogeiro, que estão descobrindo a cada dia os benefícios de uma produção que respeita o meio ambiente e a saúde das pessoas. Hoje somos mais de 50 famílias envolvidas, né, na cadeia agroecológica em Mogeiro. A gente temos associações e cooperativas, estamos montando uma cooperativa agora voltada para o mel, mas que engloba o resto da nossa cultura, como o amendoim, o gergelim, temos o mel que é muito forte hoje a gente tem mais de 50 apicultores na nossa região. Não tem essa dificuldade que o pessoal cria aqui para produzir orgânico, tem que se usar veneno, mais veneno. O produto orgânico antes era visto como aquela coisa mínima, pequena, frágil, feia. Mas você vê numa diversidade dessa aqui que é totalmente ao contrário, né, das grandes indústrias que usam muito agrotóxico desnecessário. O evento, promovido pela Articulação Semiárido Paraibano, em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba e a Comissão de Produção Orgânica da Paraíba, chamou a atenção. E foi mais do que uma feira de vendas, mas também um convite para que a população conheça a produção livre de agrotóxicos do Estado. Essa feira acontece no Dia Internacional dos Direitos Humanos e o anúncio é que a agroecologia é um modelo de agricultura capaz de produzir comida de verdade, alimentos que fazem bem para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. Então, celebrar essa conquista da produção de alimentos é muito importante num contexto em que há um avanço
dos agrotóxicos no país e também dos produtos processados como comida. Então, assim, nós celebramos e denunciamos o avanço dos agrotóxicos no país. Nós somos o maior o país que mais consome agrotóxicos no mundo e que dá isenção de IPI e de ICMS, de PIS e COFINS para os agrotóxicos, algo que vai fazer mal para a saúde das pessoas, poluir as águas, os solos, as florestas, fazer mal para o meio ambiente, e com isenções de impostos e onerar o SUS. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, hein? Tô te esperando.